Eleito com uma votação expressiva, o deputado federal Remídio Monay proferiu discurso de agradecimento aos seus eleitores logo após sua posse, destacando a população humilde do interior. Agradeço a Deus e ao povo roraimense, o povo mais humilde do interior, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Venho aqui representar Roraima, um estado novo, um estado pequeno, que ainda tem muito para desenvolver. Quero, durante esse meu mandato, poder falar sobre as desigualdades sociais desse nosso país. Por exemplo, do estado de Roraima, que é um estado que tem quase 70% demarcado em reservas indígenas. Nós temos, fora isso, ainda a área do Exército, a área de preservação nacional, de preservação ambiental, que emperra o crescimento do nosso pequeno e novo estado de Roraima. Então, nestes próximos 4 anos, eu quero aqui discorrer sobre as dificuldades de um estado pequeno, do estado novo, que é o estado de Roraima, que precisa muito de crescer e desenvolver perante aos estados da região sul e centro-oeste, sudeste. Membro das comissões de Agricultura, de Integração da Amazônia, de Viação e Transportes, além de outras com debates importantes para o país, o deputado teve presença marcante em discussões que levaram assuntos para votação em plenário. Cobrou explicações sobre cartão corporativo usado pelo governo federal, sobre licitações. Onde que entra aí, no caso, a pequena empresa, as licitações para pequenas empresas. Nesse caso da licitação da NTT, por exemplo, a gente já percebe que há um direcionamento para as grandes empresas, que só pode entrar quem tem capital de até 5 milhões, tem que ter um capital de 5 milhões. Discussões sobre transporte de passageiros, explanou sobre as condições de transporte escolar na região. Quero falar aqui particularmente sobre o transporte escolar na área rural, e que lá é feito na grande maioria pelo governo do estado e das prefeituras. Hoje um dos grandes problemas da região do interior é você conseguir um veículo que possa atender as comunidades indígenas, que possa atender as regiões mais distantes, com até pelas condições das estradas. A linha de crédito do BNDES também tem uma importância muito grande, apesar dos bancos públicos de Roraima hoje não ter assim uma participação, não ter uma tradição de trabalhar com o financiamento do BNDES e de poder oferecer em maior quantidade para que as pessoas possam ter acesso a essa linha de crédito do BNDES, que é uma linha importantíssima, que tem um custo baixo, um custo acessível para que as pessoas possam, os transportadores possam fazer esse financiamento. O Caminho da Escola também é um programa do governo federal importantíssimo, mas que talvez pela falta de fiscalização, os ônibus chegam aos municípios, chegam aos estados, mas passa às vezes 1 ano, 2 anos até os ônibus parados. E aí alegam que não tem motorista, que não tem concurso público, que não tem condições financeiras de manter esses veículos. Então tem uma série de problemas, apesar do governo estar investindo e estar enviando recursos, no final a qualidade não está sendo adequada para os alunos. Então eu acho que aí tinha que haver uma fiscalização. Na hora de fazer a licitação, as empresas aparecem com veículo, às vezes até veículo emprestado de outras empresas, cedido para participar da licitação. Então, para participar da licitação é uma beleza, os carros são novos, os carros são de qualidade, mas na hora de ir lá para o final, para fazer o transporte, infelizmente os carros não têm qualidade, não é os carros que as pessoas necessitam. Sugeriu fiscalização de obras em rodovias federais, solicitou mais presença dos parlamentares para discutir assuntos importantes para os brasileiros, falou sobre as dificuldades constantes do estado por conta da reserva Raposa Serra do Sol. É um fato consumado.
não vamos mais discutir, já é fato, já está demarcado, os arrozeiros já saíram. Ok, mas eu quero só relatar a situação que ficou a reserva agora. Nós estamos lá numa área de fronteira, parte com a Guiana e parte com a Venezuela. Essa área de fronteira hoje ela está sendo usada por garimpeiros, por traficantes. Isso é informações da própria Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. E a área ficou uma área extensa, enorme na área de fronteira, e os índios estão lá abandonados à própria sorte. A FUNAI, infelizmente, eu tive na FUNAI, a FUNAI não tem estrutura, não tem orçamento, não tem as mínimas condições de dar um apoio aos indígenas da Raposa Serra do Sol. E o que é pior? E o que é pior nisso tudo? Os índios estão deixando as comunidades indígenas, estão indo para a periferia da cidade. A periferia da cidade hoje de Boa Vista está inchada com a quantidade de indígena, e aí não tem qualificação para trabalhar, estão lá passando necessidade, aumentando a exploração sexual, a violência na capital Boa Vista. Tem restrições para o município atuar, então é lamentável a situação que vive hoje a reserva Raposa Serra do Sol. Denunciou ONGs que usurpam o direito de ir e vir dos brasileiros no percurso da reserva Waimiri-Atroari, na divisa de Roraima com Manaus. E, em audiência com o ministro da Justiça, cobrou explicação pelo uso das correntes que fecham o estado a partir das 18 horas. Waimiri-Atroari, o Exército, quando construiu a estrada, colocou uma corrente para eles trabalhar à noite lá. O Exército saiu. Uma ONG assumiu o posto do Exército na entrada e na saída da reserva e mantém uma corrente que fecha às 18 e abre às 6 horas da manhã a reserva. E não existe lei, não existe nenhuma portaria da FUNAI dizendo que aquela corrente tem que ser fechada, aquela reserva tem que ser fechada à noite. Eu acho que isso não acontece em lugar nenhum do Brasil, fechar uma BR pan-americana, uma BR federal, para poder à noite não passar na reserva indígena. Outra coisa, a estrada que lá foi construída hoje está deteriorada, o mato está fechando a estrada, a estrada está em situação precária já de buraco e das condições da estrada, e o DENIT não consegue a licença, a permissão dos índios para a empresa entrar lá para fazer o serviço na BR-174. A última negociação que houve do DENIT com a ONG, essa mesma ONG que impede hoje de construir o Leão, exigiu 3 milhões e 500. O DENIT chegou a um acordo, mas na burocracia do governo, quando o DENIT foi concluir esse trabalho, a ONG virou para o DENIT e falou: nós queremos agora 6 milhões. Para poder permitir que se faça a manutenção da BR-174. Então, eu fico pensando aqui, senhor ministro, que às vezes o governo sabe que essas confusões vão acontecer, tipo esses assassinatos que acontecem. O senhor já imaginou se um caminhoneiro chega lá, ele sabe que não tem nenhuma resolução, não tem nenhuma lei, não tem nada que proíbe. O caminhoneiro toca o caminhão por cima da corrente, e daqui a pouco os indígenas cercam lá na frente, botam fogo no caminhão, e eu não sei o que poderá acontecer. Por quê? O cidadão precisando chegar. Então eu queria perguntar para o senhor o que o governo pensa. Relativamente ao deputado Remídio, né, faz as ponderações, Raposa Serra do Sol. Eu acho que nós temos que, Raposa Serra do Sol está sacramentado, decisão judicial, agora que efetivamente nós temos que pensar em políticas para lá, eu acho que é correto. Eu acho que, inclusive, muitas vezes nós ficamos muito presos na questão indígena, a discussão da terra, e não na discussão da política substantiva que tem que ser levada à terra, indígena ou não, ou aonde o índio estiver. Isso tem razão, Vossa Excelência, nós temos que encontrar política, tratar e dar dignidade aos povos indígenas, à cidadania, aos povos indígenas, como manda a Constituição. E nós vamos nos aperfeiçoar muito nisso. O senhor não falou da BR-174 lá? Ah, perdão, esqueci, é verdade. Está documentado que, na época, as Forças Armadas tinham feito, para a preservação daquela reserva, aquela corrente, e para evitar o conflito, entregaram para os indígenas aquela corrente. Isso se arrasta há décadas. Qual a questão que se coloca hoje? Está judicializada.
A questão está judicializada. Então, portanto, o Poder Judiciário aqui se pronunciará afinal. Claro, estando judicializada, que venha a prestação judicial para definir se aquilo deve continuar do jeito que está ou não. Um semestre positivo para o Congresso Nacional com a atuação permanente do deputado Remídio Monay. A Câmara conseguiu aprovar projetos importantes para a sociedade, temas que estavam em discussão há anos, entre eles a PEC 171/93, que diminui a maioridade penal de 18 para 16 anos, a qual o deputado Remídio votou a favor, além da PEC 660 sobre o enquadramento dos servidores do ex-território de Roraima. As atividades do parlamentar vão além da presença marcante na Câmara, seguindo com os trabalhos nos ministérios em busca de recursos e decisões para temas que assolam o Estado, como a questão fundiária e energética. No Ministério do Meio Ambiente, teve reunião com a ministra Isabela Teixeira sobre onde será criado o Parque Nacional do Lavrado, e no Ministério da Justiça, a reunião foi sobre o linhão de Tucuruí, que está parado. O trabalho do deputado Remídio não para. Já em Roraima, continua visitando a população do interior, ouvindo as comunidades e cuidando das obrigações partidárias. Assim é a luta do deputado Remídio Monay em busca de melhorias para a população roraimense. Saiba mais sobre os trabalhos do deputado acessando o site www.remidiomonay.com.br. Curta, compartilhe, siga, fale com o deputado Remídio Monay. O povo de Roraima está bem representado.